Olá, eu sou a Raquel e bem-vindos a mais um 7 minutos. Eu hoje gostava de partilhar alguma coisa contigo em relação à forma como Jesus aceita e inclui todas as pessoas. E a história através da qual eu queria passar-te isto é a história de Zaqueu, e esta história encontra-se num livro que a Raquel já falou há uns 5 minutos atrás, a Bíblia. E se tu quiseres depois acompanhar e ler por ti, fica no versículo 19 do livro de Lucas. Aliás, no capítulo 19, versículo 1 a 10, e diz o seguinte: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem, chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e ricos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Mas todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedaram com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. E, acima de tudo, eu quero que tu te lembres de uma coisa que em Mateus 9:13 está registado, que Jesus ele veio para os pecadores. E eu quero que tu percebas quem é Zaqueu. Zaqueu, ele era um publicano, ele cobrava impostos em nome de Roma àqueles que eram o seu povo, aos judeus. E então ele acabava por estar em no man's land. Eu não sei se estás familiarizado com esta expressão, mas significa que ele não pertencia nem a um lado nem ao outro, porque ele era usado pelos seus inimigos, por Roma, pelo Império, e era desprezado pelo seu próprio povo, era odiado por eles. Então ele acaba por ser desprezado dos dois lados. E nós temos muitas pessoas à nossa volta hoje em dia que vivem um bocado esta situação. Se calhar não literalmente como Zaqueu, mas que de todos os lados elas sentem que não pertencem. E algo que é muito interessante é que nós ficamos a saber que Zaqueu, ele queria muito ver Jesus, ele sabia que Jesus ia passar ali, então ele foi adiante e arranjou forma de poder pelo menos vê-lo. E é muito interessante que nós não temos a certeza se Zaqueu chegou a vê-lo, mas temos a certeza que Jesus o viu, porque diz no versículo 5 que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em tua casa. Ou seja, ele viu Zaqueu, ele sabia perfeitamente quem Zaqueu era, a maneira como ele era visto por todas as pessoas, e ainda assim ele disse, e dirigiu-se diretamente a Zaqueu e disse: convém-me ficar em tua casa. Ou seja, perante todas aquelas pessoas, ele fez convidado de Zaqueu para poder cear com ele e estar à mesa com ele. E antigamente, e hoje também é muito importante, pelo menos na nossa cultura portuguesa, o estar à mesa com as pessoas. E é muito engraçado não, até interessante e importante este ato de Jesus. Porque o que é que aconteceu aqui? Jesus, ele tentou quebrar um estigma. Nós percebemos que as acusações ou a murmuração não demorou muito a chegar. Diz logo no versículo a seguir que, no versículo 7, logo depois de Zaqueu descer, diz que todos os que viram isto murmuravam, dizendo que eles se hospedaram com um homem pecador. Mas foi exatamente para este que Jesus veio, foi por mim que Jesus veio, porque essa era a minha condição antes de eu permitir Jesus entrar na minha vida, e é essa a condição de todas aquelas, ou era essa a condição de todas aquelas pessoas que tu tens ouvido ao longo destes 7 minutos, mas nós decidimos tomar um passo, assim como Zaqueu, e esta história termina de uma forma incrível. Porquê? Porque Jesus, ele veio para nos abraçar, ele veio para nos ajudar, ele veio para nos incluir numa família, mas nós precisamos de fazer uma escolha. E a maneira como ele faz isso é, ele encontra-nos exatamente como nós estamos, na nossa condição, e ele está de braços abertos para nos receber e ajuda-nos a trabalhar aquilo que está cá dentro. Porque muitas vezes o que nós temos de fazer é ter consciência da nossa condição e dar um passo de coragem e de arrependimento. Porque
Percebermos na condição em que nós estamos significa muitas vezes reconhecer a maneira como nós erramos, e erramos se calhar com certas pessoas. Às vezes nós temos sido aqueles também que têm feito outros sentirem-se como se não pertencessem. E isso está errado da nossa parte, se nós fazemos as outras pessoas sentirem-se dessa forma, e está errado da nossa parte não permitir que Deus nos possa incluir nesta família, porque Ele está mesmo de braços abertos para ti, não importa a tua condição, e se Deus Ele faz isso connosco, nós também devemos fazer isso com os outros. Portanto, acima de tudo, o que eu quero que tu entendas é que Jesus, Ele olha para ti com olhos muito diferentes dos teus. Ele olha para ti com amor, Ele olha para ti com aceitação, Ele olha para ti e orgulha-se de muita coisa que tu fazes. Mas Ele quer ajudar-te a ir mais além, Ele quer ajudar-te a fazer ainda melhor, e Ele tem planos incríveis para a tua vida, mas tu precisas de permitir que Ele faça alguma coisa, tu precisas de lhe dar algum espaço de manobra, tu precisas de lhe dizer: olha, Jesus, eu se calhar não tenho muita noção de quem tu és, ainda não experimentei muito, só ouvi falar de ti algumas vezes através de certas pessoas, mas eu quero experimentar e perceber quem tu és, mesmo a sério, e seja lá de que maneira isso for, eu estou disposta a isso, ou eu estou disposta a isso, e isso é mesmo muito importante, e é o passo mais importante que tu podes tomar, e não tem nada de místico, não tem nada de muito complicado, é apenas isso. E o meu desafio é que tu possas, se tu te encontras nesta condição de que ainda não deste a oportunidade a Jesus, é que tu possas dar-lhe a oportunidade. E se tu te encontras na condição em que tu acreditas que Ele existe e acreditas que Ele faz coisas e que Ele é maior e que Ele é poderoso, ou não sei a ideia que tu podes ter de Jesus, mas é que tu possas conhecê-lo melhor, e através deste livro cheio de histórias, não é de histórias ficcionais, é fictícias, aliás, são histórias que aconteceram mesmo. Isto é a história do mundo, e a história do mundo centralizada numa só pessoa, a mais importante, e o meu desafio final para ti é que se tu já sentes isso, se tu sentes que de alguma forma Jesus, Ele te tem incluído, então eu desafio-te a fazer isso também com os outros, porque nós estamos a chegar a uma época que nós celebramos exatamente isso, o estar juntos e o poder presentear-nos uns aos outros. Então que melhor forma do que nos presentearmos com um abraço, com um sorriso. Claro que agora vivemos tempos em que não nos podemos propriamente tocar, mas podemos fazer tantas outras coisas, podemos ser tão mais inclusivos de outras formas, e eu desafio-te a isso mesmo, e desafio-me a mim também, e espero que nós possamos cumprir o desafio, está bem? E espero que aceites todos estes desafios, espero que isto tenha falado contigo de alguma forma, e se tiveres algumas dúvidas, pergunta, e acima de tudo, procura tu e lê tu, e tenta tu perceber aquilo que está escrito aqui neste livro. Bem, um beijinho enorme, e que Deus te possa abençoar, está bem? Que Ele possa fazer mesmo coisas fixes na tua vida.